sou a Gabi e vamos falar sobre esse terceiro episódio de The Last of Us que pegou, hein? Doeu. Então, se você ainda não assistiu ao terceiro episódio ou aos dois últimos, 1 e o 2 no caso, né? Cuidado porque nesse vídeo vão ter spoilers da série até agora. E como eu disse, se você ainda não assistiu esse episódio, prepare os lencinhos porque o episódio 3 foi feito pra gente chorar. E claramente que eu chorei. Pra surpresa de ninguém. Vamos por partes então, porque esse episódio começa com o Joe e a Ellie andando ali, né, pela trilha, pela floresta pós-morte da Tess, e depois a gente volta um pouco no tempo pra contar pra onde eles estão indo, né, pra dar o contexto de quem é Bill e Frank. E se você não jogou os jogos, agora é o momento da explicação. Eu achei muito importante ter esse episódio inteiro focado neles, porque é uma história que traz o que é viver no apocalipse, e traz meio que, tipo, dois lados de como é viver nesse mundo apocalíptico com infectados e humanos querendo matar humanos pela sobrevivência, né? Traz um lado meio biruta das ideias e um lado mais romantizado de tipo, tamo vivo, então vamos aproveitar a vida. Não, tipo, é uma coisa meio tipo, não vamos viver pra sobreviver, mas vamos sobreviver pra viver. Faz sentido isso? Então a gente tem o Bill, que é um cara desses que estão preparados pro apocalipse, seja ele qual for. Inclusive eu quero saber, você tem planos pro apocalipse? Eu tenho algumas ideias aqui de como eu faria. Se eu estivesse na minha casa, eu sei pra onde eu ia correr primeiro. Então eu sei mais ou menos aqui, eu tenho uma rota de fuga. Se eu não estiver na minha casa, aí é outra história. Mas então, né, quando a gente volta no tempo, a gente vê ali em 2003, quando as coisas começam a piorar de vez, o Bill é esse cara que tá preparado pro pior, né? Então ele tem trocentas armas, comida enlatada, um pano de fuga, onde ele vai pegar gasolina, onde ele vai pegar isso, onde ele vai pegar aquilo, né? E a gente vê toda essa preparação dele, o que eu acho incrível, porque realmente tem gente que é assim, tá? Tem gente que tem bunker com comida enlatada para anos e anos, caso você não saiba. E aí, depois de muito tempo vivendo essa boa vida sozinho, o Frank aparece na vida dele. Aparentemente como, a princípio, né, como um sobrevivente só querendo comida e banho para um dia. E aí, quando você vê, ele já tá lá há anos vivendo uma história de amor com o Bill. Tudo começa muito simples, muito delicado e eu achei tão fofo. E eu acho que assim, no apocalipse, não importa muito as suas preferências. Não ficar sozinho é o que importa, sabe? Ainda mais quando tem alguém que tá ali disposto a cuidar de você, a ter uma vida com você, a sobreviver com você. Eu achei tão bonito mostrar isso. Sério, tão bonito. Tão bonito. E como esse amor deles foi sendo construído de uma forma delicada, a princípio por necessidade e depois por amor mesmo, que eles queriam ficar juntos e, sabe, eu achei tão bonito. E é o que eu falei, né, eles são meio opostos, eles são meio yin yang, é o otimista e o pessimista. E a gente vê vários momentos da vida deles juntos, né, nesses 20 anos do apocalipse, que mostra muito como é uma vida de casal e como, numa situação extrema, no caso, um apocalipse, você tem que ir se adaptando, né? E eles refletem muito, eu acho, né, pelo menos naquela cena que eles estão almoçando com o Joe e com a Tess, eu acho que eles refletem muito o que o Joe e a Tess eram também, né, apesar de eu achar que a Tess é muito mais pulso firme e bora sair dando tiro em todo mundo do que o Frank, mas a gente vê uma Tess mais jovem também, né, então talvez ela... E se bem que no episódio 2 a gente vê que ela é essa pessoa mais esperançosa. Então eu acho que é um balanço legal, assim, para uma relação, para uma dupla, né? Então eu achei muito legal acompanhar essa história de amor do Bill e do Frank. Inclusive, um monte de filme de romance tá sonhando em conseguir contar uma história tão bonita que nem esse episódio contou. É um episódio mais longo, ele tem os seus 70 e poucos minutos, né? Então tem mais de 1 hora. Mas mesmo assim tem filme de romance de 2 horas que não consegue contar uma história tão bem contada. Que isso, você não precisa de muito pra contar uma boa história. E isso ficou muito claro nesse episódio, porque eles contaram uma história de amor completa, com começo, meio e fim, literalmente fim.
de um casal que se ama e que aprendeu a se amar e a conviver junto e, sabe, é tão bonito isso. A cena do morango, eu achei uma cena tão fofa e tão, assim, aparentemente insignificante, mas que faz parte da história deles, assim, como eu falei, pra contar essa história, essa narrativa. Porque quando eles passam aí o primeiro 3 anos, eles saem da casa um brigando com o outro e não sei o quê, e aí depois a gente vê o primeiro encontro deles com o Joel e a Tess, e tá todo mundo meio assim, né? O Ned, do tipo, o que vai acontecer agora? E aí depois a gente tem essa cena do morango que é tão fofa, tão simples, e já mostra que, tipo, primeiro eles já têm uma conversa, já têm uma vida junto com o Joel e com a Tess, por assim dizer, né? Já existe essa parceria das duas duplas, dos dois casais, e ele plantou aqueles morangos, né? O Frank plantou pro Bill, porque ele queria agradar o parceiro dele. E essa cena é tão bonitinha, e aquela surpresa, e o rosto do Bill iluminando, e ele emocionado de comer morango, e com a surpresa que o Frank fez pra ele, sabe? É tão fofa essa cena, ela é tão pequena e tão simples, mas ela é tão delicada e tão cheia de significados ali, que foi muito bem trabalhada, muito tudo. Essa cena pra mim representa o episódio inteiro. Além, é claro, depois da cena final. Mas aí a gente vê, né, outra coisa deles já terem essa parceria aí com o Joel e com a Tess, quando os humanos tentam invadir a cidadezinha deles, né, e o Bill leva um tiro, ele vira pro Frank e fala assim, liga pro Joel agora e ele vai cuidar de você. Então você vê que ele confia tanto no Joel, apesar de ser meio reticente com ele, num primeiro encontro, né? Ele já confia tanto no Joel que se qualquer coisa acontecer com o Frank, ele quer que o Frank fique com o Joel, porque sabe que o Joel vai cuidar dele como ele cuidaria da pessoa que ele ama, sabe? Então eu acho que é uma relação muito bonita de você ir acompanhando, não só do Bill e do Frank, mas como a relação deles com o Joel. Então por isso que o Joel fica, tipo, super tocado quando ele encontra a carta ali no final, né? Inclusive a cartinha falando, tipo, pra qualquer pessoa que encontrar isso, mas provavelmente pro Joel. Então é muito bonito ver como essa relação de confiança vai sendo construída, ao mesmo tempo que a gente vê a relação do Bill e do Frank sendo construída, né? A relação de confiança com o Joel e a relação amorosa dos dois. Então eu acho assim, esse episódio de uma delicadeza e de uma profundidade com coisas simples, né? Tipo, não precisa de muito pra mostrar a vida de um casal. Eles brigam, sim, mas também tem a cena do morango, que é linda. E aí no final, quando o Frank decide que ele vai morrer e que ele não aguenta mais, e aí tem todo aquele dia, tipo, é o dia perfeito deles. E eles casando, eu soluçava de chorar, eu juro. Eu soluçava de chorar. Porque foi muito linda essa cena. Tipo, é o que eu falei, é como pegar a vida inteira deles no apocalipse e eles não estavam vivendo para sobreviver. Era isso que o Frank queria, que eles sobrevivessem para viver, para aproveitar a vida. Quando ele fala que ele vai reformar as lojas e que ele quer tinta para pintar e não sei o que é isso, ele quer viver. Ele não quer apenas existir, ele não quer apenas sobreviver. E ele traz o Bill para esse lado. E é tão bonito ver isso. E aí no final, quando o Bill decide que vai embora junto com o Frank, e aí os dois morrem abraçadinhos. Isso me lembra muito aqueles velhinhos no Titanic, que morrem abraçadinhos na cama. Porque é tipo isso, tipo, a gente vai morrer? Eu não vou continuar vivendo sem você, então vamos morrer junto, abraçadinho na nossa cama, que a gente compartilhou por tantos anos. E essa cena, de novo, é tão delicada, tão simples e tão profunda ao mesmo tempo, que reflete toda essa jornada deles ao longo de todos esses anos que a gente foi vendo nesse episódio. Que saco, eu odeio chorar. Disse a menina que chora em todos os vídeos e todas as séries que assiste. Então assim, eu achei lindo colocar essa história de sobrevivência e de vivência no meio do apocalipse, né? E tirar um episódio inteiro pra se dedicar a isso. Porque a história do Bill e do Frank eu acho que representa muito a humanidade em si. E eu acho que deixa aquela mensagem meio de esperança,
como a Tess estava no segundo episódio, né? Meio tipo, mesmo no meio do caos, mesmo no meio de um apocalipse com infectados e humanos querendo invadir a nossa casa pra matar a gente, roubar as nossas coisas, a gente pode ter momentos de paz, momentos de alegria, a gente pode compartilhar a vida com alguém que a gente ama. Então, eu acho que é muito aquela coisa do morango mesmo. Existe esperança, existe beleza, existe leveza no meio de tudo, sabe? Se você tá com alguém que você ama, vale a pena, tipo, vale a pena compartilhar a vida com alguém que você ama, assim. E isso é muito bonito. E só pra encerrar essa parte e ver se eu consigo parar de chorar pra poder falar do Joel e da Ellie, eu achei uma sacanagem o episódio terminar com a janela aberta. Tipo, porque na cartinha o Bill fala, né, que deixou a janela aberta pro cheiro não contagiar a casa e não sei o quê. E aí o episódio termina com a porra da janela aberta. Tipo, é muito bonito isso. Esse episódio é perfeito. Se você não chorou, você não tem coração, tá? Ah, chega. Vocês vão ver, eu ainda vou ter patrocínio de algum lencinho. Alô Johnson's, alô Unilever, não sei, alguma marca aí que vende lencinho pra eu poder gravar meus vídeos. Tá, vamos lá então. Agora que eu já respirei, já tô bem. Começo do episódio começa com o Joe e a Ellie, como eu falei, ali fazendo a trilha deles e não sei o que. Aí eles entram naquele mercadinho. E aí a gente começa a ver ainda mais forte a natureza violenta da Ellie. Quando ela vê aquele infectado preso nos escombros, assim, né? Em vez de simplesmente sair andando, ela chega perto dele, ela passa a faca nele e depois ela enfinca a faca nele pra matar ele. Então, assim, a violência dessa garota tá aí desde o primeiro episódio, né? Quando o Joel mata o cara na porrada, ela fica, tipo, encantada com isso. Aí no segundo episódio ela continua seguindo nessa natureza violenta dela. E agora a gente viu ali. Quem já viu os jogos sabe onde isso vai chegar. Quem já viu, quem já jogou. Mas ver isso ali meio, tipo, é a verdade nua e crua, sabe? Tipo, essa é a Ellie, violenta. A essência dela é isso. Então ver isso nesse episódio me deixou até meio, tipo, uau, chocada, assim, sabe? Mas é interessante porque, né, já começa a construir aí essa personagem. E eu vi gente falando no vídeo da crise do panda, tipo, ai, que garota insuportável, espero que melhore. Não, como deu pra ver nesse episódio, não. Daqui pra frente é só pra trás. Espera chegar no segundo jogo pra ver como vai ser só pra trás mesmo. E aí esse começo do episódio, né, é o Joel contando um pouco do que rolou em 2003, né, como foi do dia pra noite, como a infecção deve ter começado com a farinha e o açúcar. E aí do dia pra noite as coisas, boom, explodiram. E aí eles chegam naquele cemitério de ossos. E aí ele começa a contar como as coisas foram só piorando. Finalmente a gente viu a primeira imagem que soltaram de The Last of Us, que é os dois de costas com um avião caído no fundo, né? E aí ele começa a contar essa história meio por cima. E aí a gente vai pra 2003 pra começar a contar a história do Bill. E achei assim, um abuso colocar tem aquele paninho ali voando na caveirinha, né? E aí corta pra uma mãe segurando um neném que tava usando aquela roupa que tava na caveira. Eu achei assim, horrível, tá? Horrível. Doeu. Já começa doendo aí o episódio. Então, de novo, né, a gente, como no primeiro e no segundo episódio, a gente tem aí uma rápida explicação do passado no começo do episódio, pra então entrar na história. Dessa vez as coisas se invertem um pouquinho, porque a explicação do passado começa com o Joel e depois a história do episódio em si vai pro passado, né? Mas não pra dar um contexto do mundo, mas pra dar um contexto dos personagens que a gente iria conhecer. Então eu achei muito legal como eles continuam trazendo o passado pra explicar o presente e com a Ellie fazendo as perguntas, né? Então não é o momento palestrinha, momento sala de aula. Ela fazendo pergunta, o Joel cutucando, tipo, mas você não falou que ia pra escola? E ela, tipo, mas era uma escola muito ruim, a Fedra não ensina porra nenhuma. E aí o Joel explicando. Então, assim, é legal os personagens colocarem a gente no assunto, né? Como eu falei, não é um momento palestrinha. De novo, cenários impecáveis, tá tudo muito lindo tecnicamente falando. Novamente, eles trouxeram a Handycam pra trazer essa sensação de movimento, como se a gente estivesse caminhando ao lado dos dois nesse começo do episódio. E assim, tá tudo lindo, né? Tá tudo impecável, tudo maravilhoso. Eu tô completamente apaixonada por essa série.
Agora que eles têm um carro, mal posso esperar para as próximas cenas que virão aí no episódio 4. E claramente que vai ter vídeo para comentar dos próximos episódios aqui, então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho, que assim sempre que sair vídeo novo você recebe a notificação e continua acompanhando The Last of Us aqui comigo. Com muitos surtos e espero que com menos choros. Mas então eu quero saber o que vocês acharam desse episódio, que foi até agora o meu preferido. Sério, como eu falei, muito filme de romance sonha em fazer uma história tão bem contada assim. Mas me conta aqui o que você achou desse episódio, o que você tá achando da série até agora. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e compartilhar com seus amigos. Um beijo e até a próxima!